processo, eu queria colocar mais algumas frases que podem nos ajudar. Uma delas é assim: tudo é necessário para se tornar desnecessário. Uma frase: tudo é necessário para se tornar desnecessário. Essas frases, essa frase, como outras assim que me apoiam, elas não surgem de uma ideia e de um ideal, elas surgem de uma observação da natureza. Quando você tem a oportunidade de dedicar a sua vida a estar em relação com a natureza humana, a natureza planta, vegetal, mineral, mas se você se dedica a sua vida a isso, você começa a ter um outro tipo de observação do que se você dedicar a sua vida, por exemplo, a pagar conta. Você se dedica a sua vida a ser amado por seu pai e pela sua mãe. Você se dedica a sua vida a ser um bom aluno. Enfim, se você se dedica a sua vida às relações, e essas relações incluem a natureza das mais diversas espécies, entre seres vivos, vão surgindo umas clarezas que você até consegue colocar em palavras. Por exemplo, eu olho para a natureza e falo: tudo é necessário para se tornar desnecessário. Ela me fala isso, é óbvio. Então, o que seria isso? Você nasce, por que você nasce? Sabe uma pergunta que a adolescente faz? Por que eu nasci? Qual a minha função, minha missão nessa vida? Por que eu nasci? Você nasceu porque é necessário. Foi necessário. Foi por isso que você nasceu, foi necessário. Não foi sorte, não foi por acidente, não foi por programação, não foi por controle, não foi para ter garantia. Você nasceu porque você foi necessário. É claro que isso abrange muita coisa, mas vamos começar nisso. Você nasceu porque é necessário. E agora que você nasceu que é necessário, vai se acostumando porque vai se tornar desnecessário. E aí você vai morrer. Né? E o morrer é o desnecessário da vida. E aí a gente vai vendo que a vida funciona no necessário e desnecessário, né? É necessário dar fruto para se tornar desnecessário dar fruto e ter todo aquele momento que a árvore está ali sem dar fruto, porque se tornou desnecessário dar fruto. Se tornou desnecessário viver, se tornou desnecessário um acontecimento. Quando a gente vai captando que as coisas são necessárias elas para se tornarem desnecessárias, a gente começa a perceber ela num fluxo e ela menos num foco, né? Num endgame, como é que é isso? Num fim, né? Então, eu sinto que foi necessário a gente viver várias coisas que são desnecessárias hoje, mas a gente está apegado ao necessário. Por exemplo, foi necessário a gente desenvolver um monte de recursos que já são desnecessários. Já foi necessário, tem algum momento que é necessário você ganhar mais dinheiro e tem um momento que é desnecessário. Mas a nossa ideia não. Uma vez que eu ganho dinheiro, vai ser sempre necessário ganhar dinheiro e quanto mais, né? E às vezes é desnecessário. Às vezes uma relação é necessária e às vezes ela se torna desnecessária. Então as coisas vão e voltam. Às vezes você mora num lugar porque é necessário e você deixa de morar naquele lugar porque se tornou desnecessário. E não porque você desistiu, não porque você prefere, tem outra ideia agora, e não porque você está fugindo. Então, o convite é que tudo que aquilo que a gente viveu na nossa infância, no nosso passado, tudo que aquilo que a gente viveu como sociedade, como cultura, tudo aquilo que a gente viveu que nos desviou de um desenvolvimento humano, porque a gente ficou no limiar, porque vamos falar do desenvolvimento humano, ele é uma transformação constante. E entre transformação e destruição é muito tênue. Então eu posso estar o tempo todo me transformando, mas eu posso começar a me destruir nessa transformação. Isso é tênue. E a gente pulou, a gente desviou, um centímetro que a gente desviou, caindo para a destruição. Então a gente está no processo de destruição de vida, que é necessário para se tornar desnecessário. Quando a gente está desumanizando a vida, a gente está desconectando a vida e a gente está perdendo
uma preciosidade da vida que é o quê? Que é a possibilidade dele existir, da vida existir, que é o vínculo. Não existe vida sem vínculo. Não existe uma vida sozinha, que você fala, nasceu e é independente de tudo. Ela não tá dependente relacional de nada. O quê? Me fala alguma coisa no planeta Terra que existe sem dependência relacional. Nada, não existe nada. Tudo está na dependência relacional do oxigênio, da terra, do sol, de uma coisa ou de outra, mais uma ou mais outra. Mas a dependência relacional é a essência da vida. E isso se dá por vínculo. E esse vínculo está desvinculando. O que é um vínculo que está desvinculando? A gente já não está mais com uma sensação que somos todos parte de um mesmo projeto. Parece que a gente tem a sensação de que tem a turma dali, a turma daqui, né? Que tem os que nasceram para destruir a vida, os que nasceram para salvar a vida, os que nasceram para fazer o mal, os que nasceram para fazer o bem. Sabe essa separação? Esse desvincular, né? Então a gente olha, às vezes uma mãe nasce o seu filho e fala, eu preciso de um pediatra. Vê se meu filho está bem. Porque eu não confio. Claro que essa mãe sabe se o bebê está bem ou não, mas ela não confia. E esse não confiar é o efeito de muito tempo a gente desinvestir o vínculo. Então a gente está desinvestindo o movimento vincular. E quando esse movimento vincular se romper de vez, acabou, né? E tem várias maneiras de reencontrar o movimento vincular para então a vida florescer e a gente parar de conversar sobre a vida e ir lá viver, né? E uma das coisas é o espelhamento. O espelho me traz de novo uma desconfiança de que nós somos seres vinculares, que nada que existe, que passa por mim, que chega à minha visão, à minha expressão, aos meus sentidos, acontece por acaso. E também, tampouco é obra do destino ou é uma coisa supersticiosa. É porque não tem a mínima possibilidade de acontecer alguma coisa para mim que eu não faça parte daquilo. Não tem a mínima possibilidade. Porque eu não estou de fora da vida e vejo a vida acontecer. Deixa eu ver. Eu vou fazer parte disso. Se está acontecendo é porque aquilo faz parte de mim. E seja lá o que estiver acontecendo na nossa casa, no nosso espaço de trabalho, nas nossas relações, no nosso meio ambiente, na nossa vida política, social, econômica, a gente cria junto isso. Isso emerge com a nossa participação. A gente participa disso. Então, esse olhar, esse espelhamento, não é para a gente achar uma maneira de ficar fazendo exercício de prática, ou ficar se culpando, é uma maneira da gente retomar uma coisa que é essencial para a vida, o vínculo, o ser vincular, o movimento vincular da vida. E uma criança vê isso. Minha filha outro dia me perguntou assim, ela falou, será que as pessoas que estão pondo fogo na Amazônia, será que elas percebem que se ela destruir a Amazônia, a vida delas, pessoal, vai ser pior? De onde você tirou isso? Eu falei para ela. Ela falou, não, porque não é óbvio que se acaba a Amazônia, a vida de todo mundo, inclusive de quem está pondo fogo ali, vai piorar? Eu falei, então por que põe? É tão simples, né? Uma criança fala isso, né? É óbvio, não estou entendendo. É esse lugar do óbvio e desse lugar que não estou entendendo que surge quando a gente começa a retomar os vínculos, quando a gente começa a ativar os vínculos. Então, o convite é para a gente realmente perceber que existe um movimento vincular e esse movimento vincular ele está sofrendo risco de sair da transformação constante, que é o caminho dele, e entrar na destruição, que está no limiar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Concreto. Quem aqui gostaria de viver em comunidade? Viver em comunidade. Eu quero viver em comunidade. Eu quero viver em comunidade, seja lá o que você entende. Algumas pessoas aqui gostariam, não gostariam?
Eu também gostaria. Viver em comunidade prática, sim. Por exemplo, vamos morar numa ecovila, vamos morar numa casa comunitária, vamos viver de maneira comunitária. Não, a gente não vive em comunidade. A gente vive em competição, né? Em colaboração, competição. A gente não... Então tá, muita gente ia querer viver em comunidade, facilita muito a vida da gente. Agora, o que é viver em comunidade? O que seria? O que você tem que abrir mão? O que você tem que mudar para viver em comunidade? A Ivana não levantou a mão, que ela queria viver em comunidade. Eu estou muito bem assim. É o necessário que virou desnecessário. Por quê? Porque por que é impossível viver em comunidade? Porque quando a gente monta uma vida comunitária, a gente leva todo mundo que nunca foi preparado para viver em comunidade. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente não, né? Mas eu vou me incluir porque eu estou no espelhamento. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa em viver em comunidade e convida as pessoas para viverem em comunidade? Qual a primeira coisa para essa comunidade a gente sonhar juntos e ela acontecer? Qual a primeira coisa que a gente faz? Cria um ideal. Fazendo o quê, então? A gente faz uma reunião, não faz? Como? Acordos a gente faz. Primeira coisa que a gente faz são acordos de convivência, princípios. Não é? Se eu estou fazendo acordo de convivência e princípio, eu estou levando o que já para essa comunidade? Regras, leis, limites, condicionamento, dores, medo, desconfiança, controle, garantia. É tudo isso. Olha, sejam felizes na comunidade. Porque é tudo isso. Você sentou numa reunião de comunidade para ter acordos e junto com esses acordos você trouxe tudo isso junto. E aí, vai dar certo essa comunidade? Eu conheço uma única comunidade, das que eu conheço, né? Aqui no Brasil, que ela é uma comunidade que já vive há muito tempo. É um sucesso. Eu fui lá a primeira vez, tinham 40 pessoas, a segunda vez tinham 60 e agora tem 80 pessoas lá. Ela é uma comunidade radical, assim, cozinha comunitária, casas comunitárias, ninguém tem casa própria, casais não podem viver juntos, eles têm que viver cada um com outras pessoas. É uma comunidade real. E ela é longa já, não sei quanto tempo ela tem, vou chutar uns 20 anos. E ela é forte. E sabe por quê? Cada vez que eu vou lá, eu vejo isso claramente com a minha perspectiva e fazendo meus espelhamentos. Por que essa comunidade dá muito certo nesse sentido? Porque ela é longa e ela aumenta. Porque tem um pai e uma mãe. Pai e uma mãe bem presente. E é o pai e uma mãe que aquelas pessoas querem ter. Porque também se elas não quiserem ter, a comunidade vai embora, né? Porque tem liderança. Então, quer dizer, não é bem a vida comunitária que todo mundo aqui sonha, né? De autonomia, é uma representação, uma reprodução da maneira que a gente já vive, porém com outros princípios que todo mundo ali está de acordo. Se não está de acordo no custo-benefício, acaba ficando, né? Porque é um lugar relativamente barato para morar, então tudo isso vai contando. É um lugar também que você pode manter as suas crenças, seus padrões e adaptando. Enfim, é uma vida comum, como de todos nós, só que em comunidade. Então, o que a gente precisa para viver em comunidade de verdade, assim? Que a Ivana falou, né? É muito fácil a gente querer a mudança, né? Mas mudar é a coisa mais impossível, porque mudar é deixar de existir como você se conhece. E aí, se você deixa de existir como você se conhece? Então, eu proponho, vamos fazer um exercício de alguns segundos, deixar de existir como a gente se conhece? Aí vamos criar um vazio e passo a bola para a Ivana brincar nesse vazio. Porque eu falei para ela que eu só vou facilitar a vida dela hoje, eu vou passar um vazio para ela. Vocês poderiam falar e tocar alguma parte do seu corpo que você... Eu vou fazer, mas eu não quero que vocês me imitem, né? Mas vocês podem fazer igual a mim, só porque naturalmente vão fazer isso, né?
Eu. Japonês, eu conheci um japonês que eles falavam assim, eu. Bonitinho. Mi. Então vai lá. Falem eu e se toquem. Eu. Pode ser um eu, né? Eu. Então, eu. Se você não falou eu, você tá bem. Você pode continuar no jogo. Se você falou, era só para isso que eu te pedi para apontar, tá? Se você falasse eu, a gente ia parar aqui o jogo. Mas ninguém fez isso, todo mundo fez eu. Porque onde está esse eu? Tá aqui, você não está confundindo com o outro, certo? Então esse eu está bem, ninguém confunde esse eu, ele está bem presente, não tá? Então vamos encontrar esse eu. Ele está onde você apontou? Também. Então, vamos lá. Eu vou trazer um enunciado. Primeiro, a gente quer encontrar... Esse eu é feito por partes, não é? Em alguma dessas partes tem que ter o eu. Eu quero encontrar isso. Em alguma dessas partes tem que ter o eu. A gente tem que encontrar o eu em alguma dessas partes, tá? Primeiro é só isso. Vê se a gente encontra em alguma parte, você fala assim, essa parte é o eu. É o eu. Não é a minha essência, não é o meu espírito, não é a minha alma, é o eu. O eu está no corpo? Também. Não, eu quero saber se está em alguma parte, independente das outras. O eu está no corpo? Por exemplo, se eu falo meu corpo, para eu falar meu corpo, tem que ter um eu que tem um corpo. Senão eu não falaria meu corpo. Eu falaria eu, corpo, né? Então logo o eu não está no corpo, concorda? Sim. O eu está na mente? Não. Minha mente. Tem um eu falando minha mente. E o eu não está na mente. Se o eu estivesse na mente, a gente tem muitas mentes, né? Mente emocional, mente racional. E imaginação. E seriam vários eus, né? E o eu, então, não está na mente. Todo mundo concorda com isso? O eu não está no corpo, o eu não está na mente. Tanto o corpo como a mente tem muitas partes. Então, mas a gente falou de um todo, né? A mente como um todo, o eu não está lá. O corpo como um todo, o eu... Então, a gente vai procurar ele em outro lugar. Se eu tirar onde não tem eu, que é corpo e mente, não tem eu lá. Eu tiro o corpo e a mente. O eu aparece? Não. Então, o eu não está no corpo, o eu não está na mente, e o eu não está fora do corpo e da mente. Aí a gente cairia numa solução falsa, que é o eu é o conjunto de tudo, né? O conjunto do corpo e da mente. Não poderia falar isso? Mas, logicamente, não. Porque um não eu corpo, um não eu mente, não vai milagrosamente surgir um eu. Onde não tem eu junto e surge um eu. É que nem eu peguei e falar assim, a minha mãe está aqui? Não. Juntem todo mundo para ver se minha mãe aparece. Não aparece. Um monte de não mães, mãe, não, um monte de não mães não vai gerar minha mãe, né? Uma mente que é não eu, um corpo que é não eu, junta não eu com não eu, dá não eu. Então, na lógica, tenham paciência um pouquinho, tá? Na lógica, o eu não está no corpo, na lógica, o eu não está na mente, na lógica, o eu não está fora do corpo e na mente, e não está no conjunto do corpo e da mente. O eu não existe por si só. O eu precisa de causas e circunstâncias para ela poder surgir. Um bebê, quando nasce, ele tem noção de eu? Não. Tanto que ele vai começar a falar na terceira pessoa, né? Porque ele ouve o bebê, ele fala o bebê, não tem nem eu, né? Então, já tem o ser ali, já tem uma mente, já tem um corpo e não tem eu ainda. Não é claro isso?
Então, o eu, ele vai sendo construído por causas e circunstâncias. E esse eu pode se transformar em um monte de coisas. Se uma criança, se a minha filha é criada por mim, ela pode desenvolver um eu diferente do que se ela for criada pela Ivana. A mesma criança. Né? Ela pode se tornar um eu diferente. Então, o eu é um conjunto de causas e condições que se reúnem para aparecer. Então, ele não existe por si só. Ele não é um ponto de partida. Ele não é uma coisa inerentemente existente, que existe por si só, e agora eu posso fazer o que eu quero com ele, né? E aonde a gente vem trabalhando a nossa vida toda? Em cima de quem? De um eu. Para melhorar o eu, para autoconhecimento do eu, para desenvolvimento do eu, para legitimidade do eu, para pertencimento do eu, né? Para realização do eu. Existe uma inteligência maior do que a do ser humano, que eu vou chamar de inteligência planetária. Porque antes do ser humano, o ser humano surge de um planeta. Surge de um planeta que vai criando vida. Então tem uma inteligência planetária, que é a rede da vida, né? Então eu poderia chamar isso de Deus, de planeta Terra, de Mãe Terra, de Gaia ou de Buda. Buda não, porque ele já é fruto disso, mas poderia chamar isso de várias coisas, né? Então tá. Tem essa inteligência planetária. Quando eu tenho tudo aquilo que passa por mim, tudo aquilo que eu vou internalizando e vou desenvolvendo em mim, vai ganhando um significado forte da minha vida, importante e real e potente. Então, por exemplo, se eu acredito em Deus, esse Deus que eu acredito, que é a minha crença, ele só pode pertencer a mim, ele não pode ser o coletivo, porque eu estou falando do meu Deus, né? Ou eu poderia falar de Iemanjá, ou poderia falar de... vocês que são mais religiosos que eu, Siddhartha, poderia falar. E funciona, porque se eu vou lá, e eu tenho um altar, eu preciso confessar que eu tenho um altar. Então, no meu altar tem várias figuras lá. Aí, eu acendo vela no meu altar, eu ponho água para Iemanjá do meu altar, porque eu ganho. Eu tenho um amigo que me dá um Iemanjá linda, eu falo, gente, que presente. Aí eu tenho que montar um altar. Uma amiga vai lá para Assis e fala assim, o que você quer aqui de Assis, lá da Itália? Eu vou falar, o que eu quero de Assis? Um São Francisco de Assis, o que mais eu vou querer de Assis? E me traz um São Francisco de Assis. Meu marido me dá um São Jorge e a minha mãe me dá uma santa que chama Santa Ana. E sabe o que está fazendo Santa Ana? Está abraçando uma criança com um livro na mão. É Santa Ana. Então eu tenho São Jorge, Santa Ana, São Francisco, que todos eles têm a mesma... Agora eu quero ter uma Santa Ivana, a ver como é que aparece. Está com uma criança sentada em cima de um livro. E tem uma Iemanjá, que ela é maiorzona, mas é porque eu ganhei assim. Aí tem uma taça, aí tem pedrinhas, tem conchinha, tem um monte de coisa nesse altar. Tem vela, tem flores e tudo mais. Quando eu estou ali diante desse altar, medito, acendo vela, ponho água e faço... O que eu estou alimentando ali? Uma experiência interna, uma experiência pessoal, porque eu estou ligada àquilo, né? Agora, a gente tem galinhas. Galinhas lindas. A nossa fênix, as inúteis. As nossas galinhas estavam botando ovo, e uma galinha foi botar ovo, ela fez um ninho na frente da nossa casa, num arbusto de citronela. Então ela fez ali a choca dela, o ninho dela. Veio um lagarto debaixo da minha casa, que minha casa é suspensa, veio o lagarto e pegou um ovo. A galinha fez um escarcéu, o Fábio ficou ligado, foi lá ver e viu o lagarto com o ovo na boca. E foi lá espantar o lagarto e ficou o dia inteiro ali de guardião do ninho, pensando o que ia fazer. Enquanto isso, a galinha foi tomando... O guardião da galinha. Enquanto isso, a galinha foi andando e tal, para ver se ela voltava para o ninho. Demorou, né? Para ela voltar para o ninho. E aí, quando ela volta...
finalmente para o ninho, o Fábio fica ali, bom, acho que são 40 dias, né? E noites. Eu tenho que achar uma solução para isso, né? Se a gente é religioso e a gente fizesse assim, Deus proteja essa galinha, eu diria que esse Deus também é o mesmo Deus do lagarto. Então esse Deus não vai se preocupar com o meu pedido, porque ele também está olhando para o lagarto. É o mesmo Deus. Então, o lagarto tem tanto direito de pegar o ovo da galinha, como a galinha tem o direito de ficar com o ovo dela e chocar. Se for na lei de Deus, porque Deus entende. Como a gente entra numa encrenca danada, né? Que a gente pede para o nosso Deus o emprego, que vai tirar o de outro que poderia ter nosso emprego. Que Deus é esse, né? Então, não se pede nada a Deus. A Deus se deixa em paz. Né? Deixa Deus em paz. Deixa as crianças em paz, deixa o futuro em paz, deixe Deus em paz. E aí a gente vai começar a viver melhor, né? Então, vamos lá. Então, esse eu não encontro, porque esse eu ele não existe por si só. Para esse eu existir, eu preciso de uma cultura, eu preciso de uma sociedade, eu preciso de uma crença, de um padrão, senão esse eu não existe. Vocês concordam comigo? Vocês nasceram sem um eu? Vocês nasceram um ser de potência, impermanente, imprevisível e com uma força de contínuo, né? De continuidade. Tanto que vocês vieram de uma árvore genealógica e vão seguir, estão carregando genes e vão seguir vida afora. Então, o que nasce é isso, não nasce um eu. Vocês concordam comigo? Uhum. Internamente isso está claro? Alguém discorda disso para a gente poder ver? Porque isso não é uma verdade absoluta, isso ela precisa ser sustentada. O eu é uma abstração. Então, eu não estou dizendo como as pessoas nascem. Então, vamos lá, para a gente não ter nenhuma confusão nisso. Por isso que eu perguntei qual é a dúvida, né? Muito bom que vocês falem. O eu, o bebê nasce, ele não nasce uma folha de papel em branco e falar, eu não sou nada. Não é porque não existe o eu que existe, que é um nada, mas não é um eu. Tudo bem? Sim. Tudo bem? Você está falando então que o eu é uma ideia de si. Um eu é uma ideia. Uma construção social e cultural. Posso esquematizar da minha perspectiva, a ver se combina ali? Sim. Então, o que eu observo assim, a gente vem de uma fonte divina, total, expansão, espírito, alma, consciência, lá. Um pedacinho disso ocupar corpos separados, ok? Mas não deixa de ser o todo, né? Não deixa de ser o todo. Só vem na experiência da dualidade, da totalidade para a separação, da luz para a sombra, ou da sombra para a luz. Vem uma experiência de separação, de dia e noite, de tudo e nada, de amor e ódio, de pronto. Agora, esse pedacinho que vem de lá, desde minha perspectiva, ele não vem em branco, ele vem com sua essência. Ok, é um pedaço do todo que o todo resolveu se separar em pedaços e nessa separação ele gera uma característica, alguma coisa que é dele, ok? Que está vibrando igual a esse corpo que vai ser materializado. Ou seja, esse corpo está expressando a materialização da minha alma, do meu espírito, cabe só aqui. Por isso, Ivana só pode ser Ivana com a mistura de Ângela e Rafael, que são meus pais. Daí vem o negócio de eu e a Lola somos um só. E os corpos são idênticos, porque não pode outro corpo sustentar essa vibração. Tem que ser assim. Tem que ser exatamente assim. Tá. Agora você não chega em branco. Você tem a tua história que está manifestada. Eu não cheguei em branco, eu cheguei assim, com minha forma, ok? Agora, para mim habitar nesse mundo e me relacionar com ele, eu preciso criar uma personalidade, que eu acho que é o que você chama de eu. Isso. Uma camada que está entre eu e aí mistura, né? Entre Ivana interno, Ivana essência e o mundo, eu preciso criar ela. É sendo criada. Essa criação aqui, que eu chamo de personalidade, vai ser determinada por o lugar onde eu nasci, pelos pais que eu tenho. Por causas e condições. 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 Por causas e condi
Então, de repente, a minha mãe gritou aquele dia e isso me marcou na minha personalidade de, por exemplo, sei lá, ser uma pessoa que não grita, que fala suave, que lá. A minha personalidade, eu criei uma personalidade condicionada por tudo aquilo que eu absorvi e por tudo aquilo que aqui dentro de mim sentia nesse ir e volta. Aí vai se criando essa personalidade. Já minha irmã, com a mesma ação do grito, descobriu que o grito resolve. Então ela grita. Cada um vai criando, mas essa personalidade ela se cria dependendo, ou seja, uma influência de tudo. Sim. É mais ou menos isso. Que eu entendo, o eu seria isso. Isso. Por isso que são causas e condições reunidas para surgir. Agora, esse eu é um pacote, ou essa personalidade, é um saco que nasce vazio, ele vai se preenchendo nas tuas vivências. Por isso o nenê, essa menina aí não faz a mínima ideia que tem um eu, uma personalidade. Para ela acabou de chegar, ela é tudo isso aqui. Devagarinho vai compreendendo que está separada e vai criar. Com 2 anos começa a criar a sua personalidade. Vocês viram que eles começam, eu, sozinho, eu consigo, não. Começa aquela que dizem a terrível fase do não, que dos 2 anos. E que as pessoas falam assim, ai, já está adolescente. Porque se repite na Não, é adolescência, isso, esse mesmo momento se repite na adolescência. Eu individual, agora eu individual no coletivo, é na adolescência. Mas dizem assim, a terrível fase dos 2. Amigo, é a hermosa fase dos 2. Ela está se reconhecendo como um eu, como uma personalidade, como um ser separado. Antes disso, ela não faz a mínima ideia que a teta que tem na boca não é dela, que o corpo é dela ou não é dela, que tem corpo, que não tem corpo. Que ela sente todo mundo dentro dela e tudo fora. Sente ainda, é um processo que vai se criando. E na medida que a gente vai crescendo, vai criando essa personalidade, esse eu, que vai sendo influenciado pelo mundo onde... Por isso que as marcas de Ivana hoje, profundas, na minha personalidade, porque aqui dentro não tenho marca nenhuma. Exato. Toda vez que eu me visito mais lá dentro, eu vejo que aqui, isso aqui é tudo viagem dessa experiência ilusória, que não precisa tanto valor e precisa porque eu estou aqui nessa viagem ilusória. Né? Mas todas essas marcas, tudo foi criado no meu ambiente, no meu ida e volta, na minha relação com a vida, com o ambiente onde eu... Por isso que é tão importante como a gente condiciona as crianças, mas isso a gente fala depois. Então, nasce um bebê, como todos nós nascemos, e não nasce um eu. Nasce uma composição singular de vibrações que gera o ser humano. E que geram todas as outras vidas, porém, com um direcionamento humano. Então, e que foi criada, por isso pode ser descriada também. Você constrói e desconstrói. O que você tem aqui dentro não constrói nem deconstrói. Você não escolhe aqui, não tem liberdade de escolha. Exatamente. Não tem liberdade porque não tem prisão. Não tem luz porque não tem sombra, tem o que é. Ai, eu adoro essa mulher. Exatamente. Então, nosso trabalho de educador é apenas aqui, nessa personalidade. O que eu observo, que para mim faz sentido, que eu preciso pegar essa personalidade, esse eu, e educar ele de um jeito que a gente diz assim, alinhar a minha personalidade para ela me corresponder na minha expressão, porque a mim o que me importa é expressar o que está aqui. Que só eu posso expressar, por isso não adianta você direcionar uma criança para alguma coisa. Porque ninguém me conhece, nem minha irmã gêmea, que é da mesma essência. Só eu posso expressar, mas então eu preciso educar essa parte daqui, que é criada, quando a gente é criança, é criada na inocência, você não escolhe, você só absorve. Mas quando a gente vira... É só porque você falou a coisa mais importante. E você vai voltar. Você não escolhe o eu que você é. Incrível, né? Você não escolhe esse Mas chega uma hora... Quando você se torna esse eu. E você é preso desse eu. E você é preso desse eu. E você está preso desse eu. Você não escolhe. Agora, chega uma hora que você começa... Não é que chega uma hora, mas devagarinho você vai se responsabilizando por esse eu. Por isso a gente bota a culpa nos pais. Porque a gente sabe que não foi a gente que fez. Mas e daí? Chega uma hora que você vai... E daí? É bem isso. Mas porque chega uma hora que você vai se responsabilizando, você vai virando adulto, você vai se apropriando desse, você vai, é teu.
E você vai virando... Você vê, minha filha com 14 anos já é muito dona do nariz dela. E com 18, já não tenho mais nada a fazer. Aquele eu que eu ajudei, influenciei totalmente a ser construído, agora é dele. Ele tem um pepino para ele agora. Mas agora ele tem um pepino para ele. Agora ele tem liberdade. Assim como física, financeira, espiritual. Ele tem liberdade. Ele está um cara autônomo. Não depende mais de mim. E está tudo ligado uma coisa com outra. Se você tem 30 anos e mora com tua mãe, é porque ainda você tem dependência. Está tudo ligado. Não dá para descolar as coisas. Ah, eu sou livre espiritualmente, mas eu sou preso materialmente a minha mãe ainda. Eu vejo assim. Está tudo ligado. Por isso que a educação, para mim, quanto mais eu conseguir fazer com que meus filhos não me necessitem, tenham autonomia para lidar com si próprio. Claro. Por quê? Porque logo eles se libertam dos meus pepinos e eles vão lidar com sua personalidade. Ok, virei adulto, estou com um pepino aqui. Não adianta botar a culpa na avó. Ai, eu sou controladora que nem minha mãe, que nem minha avó vem de lá. Ótimo que você reconheceu, mas deixa a avó em paz. Deixa Deus, deixa a avó. Deixa em paz, porque você tem absolutamente toda a potência, todo o potencial para você lidar com a vida. E com essa brincadeira. Para você lidar com isso. Para mim, educação se reduz a uma coisa só. Eu aqui. Essa daqui. E já que eu tenho essa consciência de que o pepino é para mim, depois que eu vou ter que lidar com o trauma que minha mãe gerou em mim quando eu tinha 5 anos de idade e me levantou do cabelo, que eu partilhei hoje, eu vou ter que lidar com isso. Então, se eu quero dar um passinho mais de comprometimento com a paz mundial que a gente tanto quer, então eu preciso olhar para o meu filho, porque eu estou gerando tudo isso no meu filho. Tem coisa que a gente gera e pronto, e é assim mesmo. Mas tem coisa que a gente pode não gerar, se tem clareza, e estamos aqui falando nisso. Né? Então tem essa prática que é assim, se eu pego e começo a reconhecer que esse eu não é aquilo que eu imaginava que era, que esse eu não é aquela identidade, aquela personalidade, aquele querer, aquele desejo, aquele sotaque, aquela língua, aquela expressão. Se qualquer um de vocês aqui que nasceram no Rio de Janeiro e foram criados por pais cariocas, tivessem nascido vocês mesmos, igualzinho vocês, nascido em São Paulo, criado por pais paulistas, vocês seriam outras pessoas, outro eu. Isso não vai... Tem uma lei da biologia muito clara, é muito claro de provar isso. O meio ambiente interfere, mas não determina. Então, não é porque você está no meio ambiente que você vai ser aquilo que o meio ambiente determina. Porque se fosse assim, todos que compartilhassem o mesmo meio ambiente estariam e seriam iguais. Então, aí prova que o meio ambiente não determina. Porém, se você está no meio ambiente e você muda de meio ambiente, algo modifica em você. Então, o meio ambiente interfere. Não determina, mas interfere. Certo? Então, as causas e as condições reunidas para nos tornarmos um eu tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com a nossa sociedade, tem a ver com o tempo que a gente nasceu, tem a ver com as nossas crenças, com nossos padrões. Então, este é um eu construído. E ele não é construído por um conhecimento, né? Ele primeiro, ele surge, por isso que a Ivana falou, por esse modo relacional. Então, esse eu surge. Voltem a pensar para a gente poder fazer a prática. Como é que você vê se está em paz ou se tem alguma coisa que não cai bem? Saber que ninguém nasce sendo um eu. Só para a gente ver onde tem mal entendido, porque às vezes é só a palavra, é só o jeito de falar, são só suas crenças. Ninguém nasce sendo eu. Primeiro nasce esse ser singular, esse ser humano singular. Depois surge um eu. Veja como é que você se sente, onde isso ainda te dá algum desconforto. Então, a gente nasceu numa época
na, da sociedade, na nossa cultura, onde a gente nasceu sem nenhuma condição de transmutar as heranças, de fazer com que as heranças virem alimento estruturante. Logo, nasce esse ser singular e ele é chamado para, em vez de seguir na linha da transformação e vir para a destruição. Nasce um ser singular e ele é chamado para ser permanente e previsível. Então, sendo assim, eu poderia ter a audácia de dizer que o eu é igual a uma miragem. Igual ao quê? Uma miragem. O que é isso? É assim, ó. É assim. Deserto de água. Olha só. Que não tem. Então, olha só. Sim. Você olha para o céu e tem um arco-íris no céu, porque tem causas e condições reunidas para isso. Quais são as causas e condições reunidas para surgir um arco-íris? Chuva e sol, por exemplo, né? Causas e condições reunidas, aparece um arco-íris. Aquele arco-íris, alguém tem dúvida que ele existe? Você tira foto dele. Você vê o arco-íris, você contempla o arco-íris, você fala das cores, e não é uma ilusão assim, psicótica, porque a mesma pessoa que está do meu lado está vendo a mesma coisa que eu, e a gente pode conversar sobre isso, né? Tem um arco-íris ali, não tem? Não. Não tem um arco-íris ali. Tem causas e condições reunidas, não é nem só uma questão de eu pegar, que você fala assim, se eu não pego, não tem, mas não tem mesmo. Não tem mesmo, só tem uma... O que é aquilo? Um reflexo. Nuvem, né? Uma miragem. Nuvem não existe. Nuvem não existe. Então, Você vai passar errado. É luz. A luz é uma miragem? o arco-íris existe? O arco-íris existe por si só? É uma entidade inerente, o arco-íris? Não. Ele reúne causas e condições que faz ele surgir. Pronto, é um arco-íris. Então, o arco-íris é um efeito de causas e condições que se reúnem e ele surge. Tá claro isso? O eu é um efeito de causas e condições que se reúnem. O eu é uma miragem. Ele existe, igual o arco-íris. Você pode fotografar o eu. Mas ele não existe, porque se você vai procurar o arco-íris, você não vai encontrar nunca o arco-íris. Você pode encontrar causas e condições que geram o arco-íris. Eu posso encontrar causas e condições que geram o eu, Ana, que geram o eu, Ivana. Eu posso encontrar, você é dessa maneira, será que não foi? Posso especular à vontade, mas o eu, Ana, o eu, Ivana, o eu, qualquer um de nós, a gente nunca vai encontrar. Igual eu nunca vou encontrar o arco-íris, porque são causas e condições reunidas. Esse sentimento que a Ana está orientando a gente a visitar é tão importante, meninas, porque é a identificação com a ilusão. A gente se identifica tanto com o eu, ou com a personalidade, e a gente olha tanto para ela que parece que existe, que parece que é... E é logo pela gente olhar tanto a personalidade que a gente não consegue enxergar quem a gente é aqui dentro. Quando eu olho para você, quando você começa a se desidentificar, ou seja, não é... O arco-íris está lá, eu estou vendo, mas eu sei que ele não existe. É uma ilusão. Essa brincadeira aqui é uma ilusão. A nossa presença, esse corpo aqui até é uma ilusão. É uma brincadeira ilusória. Então você começa a brincar, mas desidentificado. Então você consegue olhar para a criança. Eu vou sempre levar para a criança, né? Porque eu estou aqui, eu me sinto aproveitando as oportunidades, só pensando nas crianças que estão lá embaixo. Vai, fala! Você consegue olhar para a criança, ver a personalidade dele e ver quem está lá atrás. E quando você vê quem está lá atrás e não acredita você na personalidade, ultrapassa ela, não é porque não está vendo, ignoro, e eu vejo que ele é só luz e amor. Não, eu vejo essa personalidade, mas eu vejo quem está lá atrás. Quando eu consigo dar... Hã? A essência. Mas eu não gosto nem de falar essência, porque já fica uma coisa. É isso, a essência. Quem mora lá atrás. Quando eu consigo não A fonte, né? A fonte da sua própria existência. A essência. Quem você é aqui dentro. A energia que está cá, que te faz... O que te faz viver, o que faz pulsar. Quando a gente não se identifica... Porque assim, é importante o processo que a Ana está orientando a gente. A gente desidentificar da personalidade mesmo. A gente não acreditar tanto nela.
acredito nela, meu trabalho está ali, porque essa é a brincadeira que eu fui convidada, meu trabalho está aqui mesmo, mas ela não é assim tão real, porque quanto mais real eu acredito isso, quanto mais eu olho para isso, que é o tempo que a gente vive hoje, olha a personalidade, que roupa vou vestir, que cabelo vou usar, com quem que eu vou casar, que carro vou comprar, que profissão eu faço, é tudo atendendo a personalidade. Quanto mais eu olho a minha personalidade, como a minha atenção vai, minha energia flui. Aonde a minha atenção vai, a minha energia flui e cresce. Quanto mais eu olho a minha personalidade, menos chance eu tenho de olhar quem eu sou aqui dentro. Quanto mais eu percebo que é uma ilusão e não me identifico, não significa que eu não estou olhando, mas eu sei que é uma ilusão. Mas o meu olhar vai para quem sou aqui dentro. Mas eu me conheço, mais eu sei, e mais eu posso trabalhar, ajustar. Como é que eu posso educar a minha personalidade a me atender se eu não estou me vendo? Quando eu me olho, eu vejo que essa personalidade tem que alinhar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, para poder ser a Ivana através dela. Quando a gente olha para a criança, nesse olhar pulado, que não é ignorar a personalidade, mas a gente sabe o que fazer com a criança. Não tem como, você sabe o que fazer. Não tem pedagogia Waldorf, educação viva e consciente, ou vizinho, ou não tem nada, nem ninguém que possa, você simplesmente sabe. Por quê? Agora eu coloco em palavras mágicas, mas isso é perigoso. Minha essência conectou com a essência dele. E essência com essência só é o que é. Não é mais nada. Não tem dúvida, não tem pergunta, não tem resposta, não tem nada. É o que é. Não tem espaço para que não seja o que é. Então você sabe o que fazer. Mas a gente anda aqui louco à procura de alguma pedagogia, alguém que me diga o que fazer com as crianças. Ou o pediatra, ou a Mari da escola, ou a profe, ou alguém que me diga o que fazer com a criança. E eu estou te dizendo, conecta com tua essência, que você sabe o que fazer. É muito lindo o que a Ivana está trazendo, que a gente não vai aqui destruir o eu, porque ele não existe. Da maneira que a gente pensa que ele existe, porque ele existe. Mas não da maneira que a gente pensa. Como a gente não vai precisar destruir o arco-íris e falar assim, não vou mais cair nessa mentira de vocês. Arco-íris não existe, né? Então não tá em discussão isso. Então a gente tem que eliminar o eu? Não. Vamos começar de novo, então. Aí é guerra. Não é isso que está em discussão. Mas este eu que a gente acredita existir não existe da maneira que a gente acredita que ele existe. Da mesma maneira que o arco-íris não existe da maneira que muita gente pode acreditar que existe. Como ali, um desenho no céu que alguém veio e pintou, né? E ali certo? vem a dúvida saudável. Que não é essa dúvida que te gera insegurança, é uma dúvida que te gera certeza de que isso aqui é tudo mentira. É tudo uma ilusão. Então, este eu, ele existe, e é ótimo que ele exista, porque ele é o jogo que a gente joga. Eu, aí inclui ego, personalidade. É um jogo. Este eu, vamos colocar assim? Vamos colocar que esse eu é um personagem? E que por trás desse personagem tem um ator, uma atriz? Né? Então, primeiro, não aparece o personagem ali. Pirandello brinca lindamente com isso, com 6 personagens à procura de um autor. Não aparece o personagem ali querendo fazer a peça, aparece um monte de atores e atrizes. Né? Então, tá lá os atores, daqueles atores começa a surgir o personagem. E eu não vou me iludir, eu sou casada com um ator. Eu não vejo ele ali fazendo, sei lá, Ilha de Ferro, que eu nem assisti, mas se eu assistir, eu vou ver ele fazendo um advogado sem escrúpulo. Esse é o personagem dele aí numa série que eu não saberia dizer onde está, então não vou nem fazer propaganda. Mas eu sei que ele está ótimo na série. Eu não posso ele chegar e assistir aquilo, olhar para ele e falar assim, agora sim eu sei quem você é. Né? Eu vi, ninguém está me dizendo, eu vi com meus próprios olhos o que você fez naquela situação. Não, né? Eu tô louca, não tô? É assim que a gente se trata. Então, os atores estão aí.
E os personagens acontecem. E esses personagens a gente pode chamar de eu, ego, personalidade, que são personagens necessários para as relações, para a interconexão, para um jogo. Se esse ator estiver desalinhado, ele vai criar personagens não críveis, personagens que você não te convence, né? Então, a gente pode olhar dos dois aspectos. O personagem pode estar desalinhado com o ator ou o ator com o personagem. Então, na Rússia, né, que é o berço de um modo de teatro ali, os diretores ali, eles escolhem por característica. Então, assim, eles veem, não, quem vai fazer essa personagem aqui tem que ser uma pessoa que seja assim, assim, assado. Porque senão não vai alinhar, porque o personagem já está ali, mas ele não está vivo, ninguém se ilude. Ou tem outra linha que não, que fala, não vou precisar de alguém parecido com Che Guevara para fazer Che Guevara. Pode até ser uma mulher, que eu preciso da ideia. Enfim, o personagem não existe por si só. Tudo bem? O eu, ego, personalidade são personagens e tem por trás disso uma atriz e um ator. Que a gente ainda não vai... Eu acho que não é o caso da gente ir fundo do que é esse atriz e esse ator é composto, só para a gente não enlouquecer demais. Já foi uma dose suficiente. Mas o que está acontecendo nos nossos tempos de hoje, e por isso que as coisas estão piorando um pouquinho mais. E pode piorar ainda mais. Estamos fazendo reuniões de personagens. Estamos buscando soluções para personagens. Estamos buscando modos para que os personagens possam viver melhor. Estamos cuidando dos personagens, estamos atacando o personagem, estamos defendendo o personagem. Então, quer dizer, estamos ficando loucos, né? Porque a gente está fazendo processos para contemplar personagens e não os atores e as atrizes. A gente se identificou com o personagem, colou a máscara e agora não tem mais diferença. O personagem e o ator é a mesma coisa. E por ser a mesma coisa, apesar de precisar de coisas diferentes, dá uma grande confusão, porque o personagem precisa de coisas que o ator não precisa, e o ator precisa de coisas que o personagem não precisa.